Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte. Let's go. A gente vai ver na aula de hoje trabalho e energia, tá bom? É uma aula extremamente importante. Isso cai em todos os vestibulares. Cai na UERJ, cai no Enem, cai na Unigran Rio, cai na Souza Marques, cai na FESO, cai em Vassouras, cai em todos, tá? É o seguinte, dessa vez, nessa aula, em vez de eu dar a teoria toda e depois fazer os exercícios, eu estou colocando os exercícios na medida que eu vou dando a teoria, tá bom? Então, esse slide aqui é só de apresentação da aula. E a gente vai partir para o nosso primeiro conceito, que é o conceito de trabalho, tá? Pessoal, definição de trabalho. Trabalho de uma força, que a gente vai representar pela letra W do inglês work, é o produto do deslocamento de um corpo pela componente da força aplicada a ele na direção do deslocamento. Isto significa que a força que a gente vai usar para o cálculo do trabalho é apenas a força que está na direção do deslocamento. Pode estar até no sentido oposto, mas tem que estar na direção do deslocamento. O que eu quero dizer com isso? Se o deslocamento aqui ele está na direção do eixo X, ou seja, se ele é horizontal, a força que vai realizar trabalho também precisa estar na horizontal. O que significa que eu tenho que decompor essa força. Então, vou decompor essa força F na direção X e F na direção Y. E, por definição, a força que realiza trabalho é a força que está na direção do deslocamento. Acontece, pessoal, que esse Fx é F cosseno de θ. A fórmula do trabalho, originalmente, é Fx vezes dx, tá? Essa é a fórmula original do trabalho, ou seja, força e deslocamento tem que estar na mesma direção. Agora, para você não ter que projetar a força na hora da prova, a gente já te dá a fórmula projetada. Então, o trabalho vai ser FD cosseno de θ. E esse θ aqui, ele é o ângulo entre F e D. Ele é o ângulo entre a força e o deslocamento. Tá certo? Então, é mais fácil a gente assimilar a fórmula assim do que ter que ficar projetando tudo que é força. Tá? Então, o trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E esse ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento. Importante. Cosseno de 0 grau vale 1. Cosseno de 90 vale 0. E o de 180 menos 1. Tá bom? Por que são importantes esses cossenos? Porque vocês vão ver que quando a força estiver na direção do deslocamento, o ângulo vai ser 0. Quando ela estiver perpendicular ao deslocamento, o ângulo vai ser de 90. E quando ela estiver no sentido oposto, o ângulo vai ser de 180 graus. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide de trabalho? Vocês podem perguntar tudo, tá, Leandro? Aprendi isso aqui de forma diferente. Deixa eu só autorizar alguém aqui. E, pessoal, no sistema internacional, a unidade que a gente vai usar para trabalho e para energia também vai ser o Joule, tá bom? A gente vai representar pela letra J. E aqui já tem um exercício que trabalha com esse conceito de trabalho, com essa formulinha. Autorizar mais alguém. Então, vamos lá, 30. Na figura anexa, uma força aplicada sobre um corpo em repouso, formando um ângulo θ com a superfície horizontal, desloca-o de uma distância d. Não há atritos a considerar. Quando o ângulo θ vale 30 graus, verificamos que o trabalho realizado vale 30 joules.
Portanto, se o ângulo mudar para 60 graus, mantidas as demais condições, o trabalho passará a valer em joules. Ora, pessoal, a gente sabe que do slide anterior, o trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho, ó, vou só escrever a fórmula aqui, FD, tá? Eu decorava assim na época da escola, trabalho é foda, tá? Então, vamos lá. O ângulo vale 30, o trabalho vai... Então, o trabalho vale 30 joules, ele não deu a força, não deu o deslocamento, só que ele falou que o trabalho vale 30 quando o ângulo vale 30. Só que a gente sabe que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Se a gente multiplicar cruzado, vai ficar raiz de 3 FD igual a 60. FD igual a 60 sobre raiz de 3. Que multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, dá 60 raiz de 3 sobre 3, que dá 20 raiz de 3. Agora ele está perguntando o seguinte, quando o ângulo mudar para 60 graus, qual vai ser o trabalho? Então a gente vai colocar aqui o cosseno de 60 graus, tá? Então vai ficar trabalho. Esse produto da força pelo deslocamento eu calculei, dá 20 raiz de 3. E o cosseno de 60 é raiz de 3. 3 sobre 2 é o cacete. E o cosseno de 60 é meio, tá bom? Então isso aqui vai dar 10 raiz de 3 joules. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Vou ligar o ar aqui rapidinho. Então, essa questão foi só uma aplicação dessa primeira formulinha que a gente viu de trabalho, tá? Agora a gente vai falar sobre o trabalho do peso, tá bom? Pessoal, o lance é o seguinte. O trabalho da força-peso, quando o corpo está subindo ou quando o corpo está descendo, ele vale mgh ou menos mgh, tá? O seguinte, ó. Trabalho do peso, vamos considerar o peso nessa trajetória de descida, tá? O peso está descendo. Não importa a trajetória que ele está descendo, tá? O que importa é que ele está descendo. O trabalho é a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Se eu quero calcular especificamente o trabalho da força-peso, essa força aqui eu vou trocar pelo peso. O deslocamento do peso é a altura. Agora, esse ângulo, ele pode valer ou 0 grau ou 180. Se o corpo estiver descendo, tá? O deslocamento está para baixo e o peso também. O ângulo é 0. Aí seria cosseno de 0. Peso é massa vezes gravidade, H, e o cosseno de 0 é 1. Por isso que quando o corpo está descendo, o trabalho do peso é mgh. Quando o corpo está subindo, se ele tivesse indo de B para A, o trabalho do peso é menos mgh. Por quê? Porque se ele estivesse subindo, a trajetória estaria para cima, só que o peso é para baixo. Então o ângulo entre o peso e o deslocamento seria de 180 graus, que tem cosseno valendo menos 1. E o importante, pessoal, é que o trabalho do peso ele não depende da trajetória, só desse desnível vertical, que é a altura. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Essa questão não, sobre esse slide, né? E o interessante, pessoal, é que se a gente pegar aqui na questão de cima, colocar as outras forças que estão atuando, por exemplo, se eu colocar aqui o peso, colocar aqui a normal, tanto o trabalho do peso quanto o trabalho da normal vão ser iguais a 0, porque eles são perpendiculares ao deslocamento. O deslocamento está para cá e eles fazem 90 graus com o deslocamento. E o cosseno de 90 vale 0. Então, força que é perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho, tá bom? Porque o ângulo vai ser de 90 graus e o cosseno de 90 dá 0. Oi, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa?
A aula de hoje não é difícil, tá? A parte teórica não é difícil. Vocês vão reparar que os exercícios, principalmente os do Enem, da apostila, são bem difíceis, tá bom? Talvez seja o bloco de exercícios mais difíceis que vocês vão fazer do Enem. Os exercícios de energia. Vamos lá. Agora, para a gente ver esse conceito na prática, né? Vou dar uma teoria e o exercício. Teoria e exercício. Ô, Leandro. Oi, É, fala tipo aí. assim, é a mesma coisa isso de energia potencial gravitacional, só que tá igual ao trabalho? Vou falar em energia potencial gravitacional daqui a pouco. Isso não é porque, tipo, tu botou MGH, não é a mesma coisa, não? É a mesma fórmula. Ah, tá bom. Bom, mas eu vou falar daqui a pouco de energia potencial gravitacional. De hoje, eu trabalho energia. Mas é a mesma fórmula, tá? A diferença é que a energia é só positiva. O trabalho pode ser positivo ou negativo. Ah, tá bom, então. Tá bom? Justamente porque o trabalho depende desse ângulo, né, entre a força e o deslocamento, e esse ângulo, se ele for maior do que 90 graus, ele vai ter cosseno negativo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos lá, pessoal, um exercício para a gente praticar. Uma caixa de. Esses exercícios que estão sem número não estão na apostila, tá? É da apostila, número 30. Fica sem número. Só para a gente fixar o conceito. Uma caixa de massa 50 quilos é transportada em movimento uniforme para o alto por uma esteira rolante, conforme a figura. A aceleração da gravidade é 10. Analise as afirmativas seguintes relativas a essa situação. É só para a gente colocar verdadeiro ou falso aí. Primeira afirmativa. O trabalho do peso da caixa é nulo. Pessoal, a caixa está saindo daqui e está chegando aqui. Ou seja, a caixa está subindo, né? Se a caixa está subindo, para o corpo que está subindo, o trabalho do peso é menos mgh. Deixa eu mostrar uma coisa importante para vocês aqui. Então, isso aqui já é falso, tá? É falso porque o trabalho do peso é menos mgh. Ou seja, se eu tenho massa, tenho gravidade e tenho altura, o peso realiza trabalho. Eu só vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, baseado no que vocês já sabem de plano inclinado, tá? O peso, ele pode ser decomposto, né? Se o ângulo tiver aqui, ele pode ser decomposto em P seno θ e pode ser decomposto em P cosseno θ. Lembrando que se a esteira está empurrando a caixa para cima, o deslocamento está para cá. Então, essa é a componente horizontal do peso, essa é a componente vertical do peso. Então, o trabalho do peso, ele pode ser a soma dos trabalhos da componente horizontal com a componente vertical. A componente vertical, ela tem trabalho nulo, tem trabalho zero, porque ela é perpendicular ao deslocamento, tá? O deslocamento está para cá, o PY está para cá. Eles fazem 90 graus. Agora, o P seno realiza trabalho. O trabalho dessa componente X vai ser a força, que é P seno, vezes o deslocamento, que é D, vezes o cosseno de 180 graus, porque o deslocamento está para cima e o P seno está para baixo, né? Ou seja, um está subindo, outro está descendo. O ângulo entre eles é 180. Então vai ficar peso, que é massa, vezes gravidade, vezes o seno, vezes D, vezes menos 1. Acontece, gente, que o seno desse ângulo é o cateto oposto, que é a altura, sobre hipotenusa, que é o deslocamento. Então, quando você troca o seno por H sobre D, você consegue cancelar os Ds e fica com menos mgh, tá? Por isso que você pode escrever direto que o trabalho do peso quando está subindo é menos mgh. Você não precisa decompor o peso e somar o trabalho dessas decomposições, porque eu acabei de provar para vocês que vai dar menos mgh, tá bom? Essa é a demonstração. Ô, Leandro. Fala aí. Mas em relação a ponto, tipo assim... Em relação a? A ponto. Tipo assim, essa onde você desenhou agora a caixa Em embaixo. relação a ponto, peraí, como assim? Que ponto? Então, onde você desenhou a caixa embaixo, vamos dizer que seja o ponto A. Se ele Tá falasse bom. o trabalho do peso no ponto A é nulo, isso seria verdade ou não, porque está exercendo uma força para subir?
Não, porque o trabalho, ô Miliana, ele não é no ponto, ele é no trajeto, tá? Mas ele depende da altura. Então, tipo assim, se ele. Sim, se ele sair do ponto A, se ele não sair do ponto A, ele não vai realizar trabalho. Só realiza trabalho quando tem deslocamento. Tem que ter um desnível para realizar trabalho. Ele não vai te perguntar qual é o trabalho no ponto A. Ele vai te perguntar qual foi o trabalho do peso quando a caixa foi do ponto A para um outro ponto, entendeu? Por Ah, exemplo, tá. entendeu? Quando a caixa foi do A para o ponto C, qual foi o trabalho realizado? Quando foi do A para o B, qual foi o trabalho? Aí, quanto maior a altura, maior vai ser o valor numérico do trabalho. Ah, tá, porque eu acho. É porque assim, eu fiquei na dúvida, porque se ele tá subindo, quer dizer que tem uma força empurrando, ou uma esteira, ou alguma coisa do tipo. Sim, Então tem, sim, tem claro. a força. Mas não, Sim. como não tem altura, eu fiquei na dúvida se teria ou não teria trabalho. Mas o trabalho não é específico em um ponto, né? Ele depende No do deslocamento. trajeto todo. Isso aí. Entendi. Isso aí. O trabalho não é uma propriedade instantânea. Você precisa de um deslocamento para calcular o trabalho, tá bom? Tá bom, obrigada. Ah, então, letra não. Segundo parênteses, o trabalho da força normal é nulo. Isso aqui está correto, né, pessoal? Porque, ó, a normal, ela é perpendicular ao deslocamento. O deslocamento está para cá, ela faz 90 graus, então isso é verdadeiro. Agora, o trabalho da força da esteira sobre a caixa vale no mínimo 6.000 joules. O lance é o seguinte, pessoal, a esteira tem que empurrar a caixa para cima, né? É a força que ela faz na caixa. Essa força, ela tem que ser miseravelmente igual ao peso, igual a P seno. Por que eu falo miseravelmente? Por que ele está escrito aqui no mínimo? Porque podia ter atrito. Pode ter atrito, pode ter resistência do ar. Então, na pior das hipóteses, se não tiver atrito e não tiver resistência do ar, ela vai ser igual ao P seno, porque o movimento é uniforme, não tem força resultante, tá? Então, esse F precisa ser igual a P seno. Então, a gente sabe o seguinte, ó. Se essa força precisa ser igual a essa força, tá? O trabalho dessa força F precisa ser igual ao trabalho dessa força P seno, que é o trabalho do peso, tá, pessoal? Porque o trabalho do peso, ele só a componente horizontal é responsável pelo trabalho do peso, já que a vertical tem trabalho nulo. E a gente já calculou isso aqui, que é menos mgh, que é menos a massa vezes a gravidade vezes a altura, que é 12, menos 6.000 joules, tá? A gente já demonstrou que o trabalho do peso é graças à componente horizontal dele, tá? Que vale menos mgh. Então, o trabalho dessa força F, tá? Tem que ser, na verdade, com sinal oposto, né? O trabalho vai ter que ter em módulo, vou botar um módulo aqui, porque se você tem um trabalho negativo, né, um trabalho de menos 6.000 joules para baixo, você tem que ter um trabalho de 6.000 joules para cima, tá? Você tem que igualar esse trabalho da força. Já que a força é igual, já que o deslocamento é igual, então o trabalho também vai dar igual, só que com sinal oposto, porque o ângulo ali é zero, né? O deslocamento é para cima e a força também. Então isso aqui é verdadeiro. Alguém não entendeu esse último parêntese? Leandro, eu me perdi um pouco. Você fez muita coisa, eu demorei para acompanhar. Tá, deixa eu fazer de novo então aqui. O lance é o seguinte. Essa força, fazer devagarinho, tá? Essa força F, ela é igual ao P seno. Beleza, Sara? Tá bom. Então, a gente quer calcular o trabalho da força F, tá bom? Tá. O trabalho da força F seria F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que eu vou chamar esse ângulo de alfa. Uma coisa é o ângulo do plano inclinado, outra coisa é o ângulo entre a força e o deslocamento. Foi até aí? Pera, repete essa parte aí da diferença dos ângulos. Esse θ é o ângulo do plano inclinado. Ah, tá bom. O ângulo da fórmula do trabalho é o ângulo entre a força e o deslocamento, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um outro ângulo, vou chamar de alfa.
Beleza? Tá bom. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Essa força F não é igual ao P seno? Uhum. Então eu vou trocar F por P seno θ vezes o deslocamento. O ângulo entre a força e o deslocamento não é zero? É, Então o cosseno vale 1, né? Foi? foi. Bom, aí vamos lá. Peso é massa vezes gravidade. O seno é cateto oposto, que é 12, sobre hipotenusa, que é D. Vezes D, vezes 1. Cancela D com D. A massa é 50, a gravidade é 10, vezes 12, 6.000 joules. Entendeu de onde apareceu esse 6.000? Ah, tá. Entendi. Agora foi. Aí, no caso, se fosse move, ia ser igual, só que igual a mesmo? Se fosse move, tá? Aí ia ficar força menos P seno igual a massa vezes aceleração. Aí eu ia ter que te dar outras informações para Ah, você calcular esse trabalho da força F, tá bom? tá bom. Aí vai ter que te dar mais informação. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício que eu fiz? Agora a gente vai para o trabalho de uma força variável. E eu escrevi o seguinte para vocês, ó. O trabalho de uma força variável, tá? Força na mesma direção do deslocamento é dado pela área do gráfico força versus deslocamento. Então, se ele der uma força que está variando em relação à sua intensidade, tá? A força não é constante, a força varia. Você precisa calcular a área do gráfico para calcular o trabalho, tá? Gente, olha só, trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Quando eu coloco a força na mesma direção do deslocamento, eu estou assumindo que esse ângulo é zero. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. Sempre que uma grandeza for definida pelo produto de outras duas, tá? A área vai exibir, a área dessas duas grandezas vai exibir o resultado que a gente está querendo. Por exemplo, ó, se eu digo que A é C vezes D, a área do gráfico C vezes D vai dar o valor de A. Porque o conceito de área é justamente esse, né, pessoal? O produto das dimensões. Então, por isso que a área, tá? Por isso que a área vai dar o trabalho. Vamos ver um exemplo disso? A UERJ cobrou essa questão. Ela misturou esse conceito com com geometria plana, né? Na verdade, com relações métricas no triângulo retângulo. Número 20. Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 metros, aplicando uma força F de direção e sentido no deslocamento desse carro. Tá vendo que ele deixa claro, ó, a força F de mesma direção e sentido do deslocamento desse carro, para considerar o ângulo zero, né? O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F em newtons em função do deslocamento. Desprezando o atrito, o trabalho total em joules por F equivale a... Então, o trabalho seria a área desse gráfico, a área desse triângulo. Só tem um problema dessa questão, que é calcular a área do triângulo. Fisicamente, se eu fizer a área desse triângulo, sai o trabalho. Matematicamente, a gente tem um problema de calcular a área desse triângulo. A gente sabe que área é base vezes altura sobre 2, a área do triângulo, né? Está me faltando essa altura H. Como é que eu vou buscar essa altura H? Aí vocês tinham que lembrar das relações métricas no triângulo retângulo. Quais são as relações métricas no triângulo retângulo? Eu acho que eu dei isso na primeira aula, estava presencial ainda o curso. Quando você tem um triângulo retângulo de hipotenusa A, catetos B e C e projeções ortogonais dos catetos M e N, por semelhança de triângulo, a gente demonstra, ó, e aqui é a altura H, né? A gente demonstra que hipotenusa vezes altura é o produto dos catetos. A gente demonstra que um cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa pela sua projeção. E a gente demonstra que o quadrado da altura é o produto das projeções. E somando a segunda e a terceira equação, a gente produz Pitágoras. Então, essas são as fórmulas das relações métricas no triângulo retângulo, tá? A gente tinha que usar para resolver essa questão
essa aqui. Ou fazer semelhança de triângulo, né? Que é a demonstração dessa fórmula. Então vai ficar a altura ao quadrado igual ao catetinho, a projeção M, que é 8, vezes a projeção N, que é 16. 16 não, 18, desculpa. 18, tá? 18. Vai ficar a altura ao quadrado igual a 144, altura igual a 12, tá? Então, a altura aqui vale 12. Aí, a área vai ser a base, que é 26, vezes a altura, que é 12, sobre 2. Cancela aqui, dá 13. Você tem 156 joules de trabalho. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Então, era só... Fala aí. Eu não entendi quando eu vou saber se a força é variável ou não. Olha o gráfico aqui da força. A força tem sempre o mesmo valor? Ou ela tá... Não, mas sempre vai aparecer o gráfico? Se a força variar, ele tem que te dizer como essa força varia. Ele vai ter que te dar o gráfico. Tá, entendi. Oi, Nara, você pode fazer a área do gráfico mesmo se a força não for variável, tá bom? Se essa força for constante, você também pode fazer a área do gráfico. Só que aí, quando ela for constante, você pode usar a fórmula ou fazer a área do gráfico. Quando ela for variável, é só pela área. Beleza. Tá bom? Mais alguém? Oi, pode falar. Eu posso fazer semelhança de triângulo entre esse triângulo grandão e esse que tem a base 18, ou entre esse do 18 e do 8? Para você produzir essa fórmula, eu vou te mostrar. Você vai ter que fazer semelhança entre esse triângulo da esquerda, tá? Vou te mostrar como é que é por semelhança aqui rapidinho. Porque, tipo, se eu fizesse com um grandão, dava para fazer a semelhança entre as hipotenusas. Mas aí você precisa delas. Você precisa da altura. Ah, tá. Então teria que ser entre os dois pequenos, né? Isso. É entre esse aqui e esse aqui. Aí você ia marcar esse ângulo aqui alfa, esse ângulo aqui beta, esse ângulo aqui beta e esse ângulo alfa, porque alfa mais beta somam 90. Aqui é a altura, aqui é o M, aqui é o N. Aí você ia fazer oposto a alfa no da esquerda, que é H, está para oposto a alfa no da direita, que é N, assim como oposto a beta no da esquerda, que é M, está para oposto a beta no da direita, que é H. Daqui que nasce a fórmula H ao quadrado igual a MN, tá bom? Ah, tá. É porque eu tinha pensado em semelhança, porque às vezes eu esqueço todas essas fórmulas. Então é por semelhança. Tá? Se você não decorar essas fórmulas, vai ter que usar semelhança. Se não souber nem as fórmulas, nem a semelhança, aí pode ir para a próxima. Tá? Mas pelo menos a semelhança tem que saber fazer. É claro que quem chegou com essa fórmula decorada fez a questão num tempo muito mais curto. Tá bom? Tá bom, beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 20? Então vamos para o trabalho da força elástica. Pessoal, o lance é o seguinte. Quando eu estou esticando uma mola, ou quando eu estou comprimindo uma mola, quanto mais esticada, eu vou pegar o caso que eu estou esticando uma mola, tá? Quanto mais esticada a mola tá, mais difícil é para continuar esticando, tá? Ou seja, a deformação inicial eu faço com pouca força. Se eu quero deformar mais ainda a mola, eu vou precisar de cada vez mais força. Por quê? A força elástica possui intensidade variável, dada pela expressão, essa é a fórmula da força elástica que a gente já viu. Ela é a constante K, que depende da mola, é a dureza da mola, né? Vezes o ΔX, que é a deformação da mola. Isso mostra que quanto maior a deformação, maior é a força que eu preciso fazer. Aí eu escrevi, não é? Mostrando que a força elástica depende da deformação da mola. Portanto, trata-se de uma força variável. Como é uma força variável, eu preciso colocá-la no gráfico, tá? Por que o gráfico é uma reta? Porque a força é diretamente proporcional à deformação da mola. Deixa eu colocar um ΔX aqui. Tá? Então, à medida que a deformação aumenta, a força aumenta proporcionalmente, tá bom?
E a gente viu que o trabalho de uma força é a área do gráfico força versus deslocamento. No caso aqui, o deslocamento é a deformação da mola. Bom, vamos lá, pessoal. Então, o trabalho da força elástica seria a base desse triângulo, que é a deformação, vezes a altura, que é a força elástica, que é K delta X, sobre 2, porque é um triângulo. Por isso que a fórmula do trabalho da força elástica é K delta X ao quadrado sobre 2. Porque delta X vezes delta X dá delta X ao quadrado. E esse sobre 2 vem por causa da área vem do triângulo, né? Ele é oriundo da fórmula do triângulo. Pessoal, por que eu coloquei módulo do trabalho? Porque o trabalho da força elástica, ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. Vamos observar isso. Isso tudo tem a ver com ângulo, tá? Tem a ver lá com aquele cosseno do ângulo. O lance é o seguinte, pessoal. Olha o que eu escrevi, ó. Alongando ou comprimindo a mola, o trabalho será negativo, que a gente chama de trabalho resistente. Por que acontece isso? Quando eu comprimo a mola, tá? Quando eu estou comprimindo a mola, ó, eu estou comprimindo a mola, que é essa situação aqui, ó, na bolinha, tá? Quando eu comprimo a mola, a força elástica, ela é uma força restauradora, tá? Ela está se opondo ao teu movimento. Você está comprimindo a mola e ela quer devolver a mola para a posição original. Então, na hora da compressão, a força elástica está apontando para a direita. E eu estou deslocando a mola para a esquerda. O meu ângulo entre a força e o deslocamento é 180. Então, o trabalho vai dar negativo, tá? Quando você está alongando a mola, é a mesma coisa. Quando eu estou alongando a mola, o deslocamento está para direita, só que a força está para esquerda. Então, comprimindo ou alongando a mola, ou seja, o movimento de compressão e o de alongamento, tá? Os dois exibem o ângulo de 180 graus entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho vai ser negativo, que a gente chama de trabalho resistente. Esse trabalho só vai ser positivo quando a mola estiver voltando para sua posição original. Por exemplo, estiquei a mola, tá? Na hora que eu soltei a mola, a força e o deslocamento vão apontar para o mesmo lugar. Apertei a mola, comprimi a mola. Na hora que eu soltei, força e deslocamento vão para o mesmo lugar. Então, quando a mola está voltando para a posição original dela, o trabalho vai ser positivo. Isso a gente chama de trabalho motor. Alguém não entendeu o que eu falei agora? Deformou a mola, ou seja, esticou, comprimiu, trabalho negativo. Mola voltou para sua posição original, ou seja, ela está voltando para sua posição original, trabalho positivo, que a gente chama de trabalho motor. Perguntas? Se não, eu vou passar por um exercício sobre isso, que é o próximo slide. Para cada slidezinho eu coloquei um exercício. Então, vamos lá. Não é da apostila também, tá? Fundamentado em pesquisas científicas, o método Pilates tem se mostrado eficaz no trabalho postural dos pacientes por meio de exercícios fisioterapêuticos. Considere que durante o exercício, o paciente distende uma mola de 12 centímetros. Põe em 12 centímetros a mola. Sabendo que a constante de elasticidade da mola é 200 newtons por metro, julgue as afirmativas que seguem. Então ele foi bonzinho, ele deu a fórmula, né? Às vezes você vai encontrar o trabalho com essa letra grega tal, tá? Mas eu vou usar W. Vamos lá. Primeiro, quando distendida, a mola exerce sobre o paciente uma força máxima de 24 newtons. Aqui ele está falando da força elástica, né? Que é simplesmente Kx. Não confundam força elástica com trabalho da força elástica. Cuidado que hoje vocês vão sair da aula com força elástica, trabalho da força elástica e energia potencial elástica. Tomem cuidado. A constante é 200 e a deformação é 12 centímetros. Tem que passar para metro, porque o K está em newton por metro. Isso vai dar 24 newtons verdadeiro. Segundo, o trabalho realizado pelo paciente para distender a mola é nulo. Claro que não, né? Por quê? Se
ele está fazendo uma força e essa força está produzindo uma distensão na mola, é claro que ele está realizando o trabalho. Então não tem como ser nulo isso aí. Então essa é bem falsa, tá? Se ele está usando uma força para distender ou para comprimir uma mola, ou seja, uma força que está realizando o deslocamento, claro que tem trabalho. O trabalho da força elástica é 1,44 joules. Vamos ver. O trabalho vai ser K delta X ao quadrado sobre 2. Eu já fiz essa conta, tá? Vai dar 1,44 joules. Por que eu não coloquei sinal aqui? Porque ele não falou se a mola está sendo comprimida, se está sendo distendida ou se ela está voltando para a posição original. Então, como ele não mencionou o sinal, eu estou calculando simplesmente o módulo do trabalho, tá? Que está dando 1,44 joules. Eu já fiz essa conta e dá isso mesmo. Na fase de elongação da mola, quando eu estou esticando a mola, o trabalho é resistente, ou seja, o trabalho é negativo, verdadeiro. Né? Quando eu estou esticando a mola ou quando eu estou comprimindo a mola, tá? O trabalho ele é resistente, o trabalho ele é negativo. De baixo, o trabalho da força elástica será classificado como motor apenas durante a fase de restituição da mola, ou seja, quando a mola retorna à sua posição de equilíbrio. Perfeito. Tá? Então, o trabalho só é positivo quando a mola está voltando para a sua posição de equilíbrio. Tá? Cuidado, pessoal. A dificuldade dessa questão são os dois últimos parênteses, porque em cima todo mundo sabe as fórmulas. E embaixo, o pessoal esquece de estudar essa parte aqui, que fala sobre o sinal do trabalho da força elástica. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu o que eu falei aqui? Então, eu vou mostrar para vocês o quarto conceitinho aí, dentro desse tópico, que é o conceito de potência, tá? Pessoal, potência é a razão, ou seja, é a divisão entre o trabalho de uma força e o tempo, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente consegue realizar trabalho num tempo muito curto, a gente diz que a potência é grande. Quando esse mesmo trabalho ele é realizado num tempo muito grande, a potência ela é pequena. Então, por exemplo, imagina que vocês estão na academia, tá? Aí vocês estão no supino, tá? A gente está no supino aqui, para empurrar a barra. Se eu pego, tá, essa barra e consigo empurrar um peso muito grande num tempo muito curto, eu tenho muita potência, tá? Isso que é potência. Agora, eu peguei um peso grande e estou erguendo uma dificuldade, estou demorando um maior tempão para subir a barra, né? Estou demorando muito tempo para realizar o exercício completo. Então, eu não tenho muita potência, tá bom? Então, para carro é a mesma coisa, tá bom? O carro, ele consegue, se ele consegue desenvolver, né, se ele consegue realizar um grande deslocamento, tá? No intervalo muito curto de tempo, ele tem muita potência, tá? Se ele consegue pegar, tá? Se o motor consegue levar aquela massa daquele carro, que pesa toneladas, tá? A uma distância muito grande, no intervalo de tempo curto, ele é um motor com muita potência, tá? E se ele demora muito para fazer isso, ele é um motor com pouca potência. Agora, por que a potência também pode ser força vezes velocidade média? Porque o trabalho é força vezes o deslocamento. Estou considerando apenas a força na direção do deslocamento. Se a gente dividir pelo tempo, deslocamento pelo tempo, foi o que a gente aprendeu como velocidade média. Então a força, tá? Pode ser, a potência, perdão, pode ser o produto da força, força paralela ao deslocamento, vezes a velocidade média, tá? No sistema internacional, pessoal, a unidade vai ser o watt, tá? Unidade de potência é o watt, é joule por segundo, que é o watt. Vocês também podem encontrar outras unidades para potência, que é o cavalo-vapor, que é o CV, e o horsepower, que é HP. Tem muito motor. Quando você pega a ficha técnica de um carro, por exemplo, o motor está em HP ou em CV, ou seja, cavalo, vapor ou horsepower. Isso é uma unidade antiga de potência, que tem a ver com cavalo mesmo, tá?
é quanto o cavalo consegue erguer uma carga durante 1 metro, tá? O trabalho que o cavalo realiza para erguer a carga durante 1 metro, em 1 segundo. Uma coisa dessa. Depois eu vou pegar a definição correta de cavalo, vapor e horsepower, mas tem a ver com cavalo sim, tá? Mas é uma unidade bem antiga. E eles são próximos, não valem a mesma coisa e vale aí perto de 740 watts. Então, quando os exercícios trabalham com cavalo, vapor e horsepower, eles te dão uma conversão que é aproximadamente, né, de 1 para 740. Rendimento. Pessoal, o rendimento nada mais é do que a potência útil dividido pela potência total, tá? Potência útil sobre potência total. Uma coisa é a potência teórica do equipamento, tá? Outra coisa é o que o equipamento consegue executar no dia a dia. Então, essa que é a diferença entre potência útil e potência total, tá? Você pegou as especificações do equipamento, tá? Você fez as contas. Ó, esse equipamento aqui, ele pode erguer essa carga tal, a uma distância tal, no tempo de tantos minutos. Aí você calculou a potência. Deu 1000 watts. Só que você faz as medições na hora ali, tá? Essa é a potência total, que seria a potência teórica dele. Aí você faz as medições, ele só consegue desenvolver uma potência de 800 watts. Então ele rende, ou seja, a eficiência dele é de 80%. Tá bom? Então esse que é o conceito de rendimento. Quando te perguntarem sobre rendimento, vai ter a potência total embaixo e vai ter a potência útil em cima. É sempre a menor potência sobre a maior potência. Isso vai exibir um resultado decimal que você pode passar para porcentagem multiplicando por 100. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Eu vou fazer 2 exercíciozinhos agora com vocês. Um do Enem e um de vassouras, antes da gente entrar em energia. Vamos lá, 14. Para reciclar um motor de potência elétrica 200 watts, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 quilos a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Considere a aceleração da gravidade como 10. Qual a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa? Eficiência é o rendimento, tá? A gente pode até escrever aqui. Em eficiência, ele está falando em rendimento. Então, essa é a potência teórica dele, 200 watts, que a gente vai chamar de potência total. Agora, na prática, ele pega 80 quilos, ergue a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Então, vamos lá, pessoal. O conceito de potência é trabalho sobre o tempo. Quando ele está erguendo uma carga, tá? A uma altura de 3 metros, quando ele está erguendo uma carga a uma altura de 3 metros, eu vou dar uma definição um pouco mais formal ainda, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, como o módulo do trabalho sobre o tempo, tá? Porque não existe potência negativa. Então, módulo do trabalho sobre o tempo. A gente só vai considerar o valor positivo do trabalho. Vou colocar aqui o módulo do trabalho. Pessoal, a única força que está realizando o trabalho aqui é o peso. Só o peso atua nesse corpo, tá? O trabalho do peso, a gente sabe que é menos mgh quando ele está subindo. Mas como a gente está pegando o módulo do trabalho, é só mgh, porque o trabalho em questão aqui vai ser o trabalho do peso. Vamos lá, a massa do corpo é 80 quilos, a gravidade é 10 e a altura é de 3 metros. O tempo tem que estar em segundo, então são 60 segundos. Se fizer essas continhas aqui, que vai dar 20, que vai dar 4, tá? Você vai achar um total de 40 watts. Então, o rendimento vai ser a potência útil, que é a que a gente está calculando, que é a potência da prática, dividido pela potência teórica dele, que é a potência total, 200. Você vai achar aqui 1/5, tá? Que dá 20%. Você vai achar 0,2, que é 20%. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui nessa questão 14?
Essa é da apostila, tá? Leandro, Fala aí. então eu posso dizer que a potência é basicamente a durabilidade do motor? Ou não? Não, a potência não é a durabilidade, tá? O problema é que o conceito de potência é justamente isso, é o quanto em quanto tempo ela consegue realizar determinado trabalho. Isso que é a potência. Tá? Se ele consegue realizar um trabalho em pouco tempo, ele tem uma potência grande. Se consegue realizar trabalho num tempo pequeno, ele tem uma potência pequena. E realizar trabalho é você pegar é você ter a capacidade de deslocar esse corpo, né? O que seria um carro potente? Ele consegue pegar o carro e deslocar esse carro num intervalo curto de tempo, entendeu? Entendi. Se você pegar um motor de mobilete e colocar dentro de um carro, esse carro ele vai igual uma tartaruga. Por quê? Esse motorzinho, que é pouco potente, ele vai deslocar o carro num tempo muito grande. Entendeu a ideia? Entendi. Né? Se você amarrar uma bicicleta e tentar arrastar um carro, você é o motor do carro. Tá? Nós somos um motor muito pouco potente para arrastar um carro. Por quê? A gente vai conseguir deslocar o carro, tá? A gente vai realizar um deslocamento num tempo muito grande. Agora, se tu meter um motor de Fórmula 1 dentro de um carro popular, né, um motor super potente, você vai deslocar o carro uma distância muito grande num tempo muito curto. Essa que é a ideia de potência, tá bom? Beleza. Se esse elevador conseguisse erguer essa carga num tempo 5 vezes mais curto, ele ia ter a potência ali de 200 watts. Tá bom? Uhum. Coloquei mais um aqui de potência, pessoal. Ó, observe no gráfico a potência fornecida por uma máquina em função do tempo. Essa banca aí de vassouras é a mesma banca da UERJ, tá? É com o Rio. Tanto que a prova de vassouras tem uma formatação até muito parecida. Aqui, pessoal, eu coloquei uma potência variável. A gente não tem nenhuma fórmula que contemple potência variável, porque ou é trabalho sobre tempo ou força vezes velocidade média. Porém, olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo trabalho. A única coisa que eu sei é que potência é o modo do trabalho sobre tempo. Se ele está pedindo trabalho, eu posso dizer que o trabalho é potência vezes o tempo. E eu falei para vocês o seguinte, tá? Quando uma grandeza é dada em função do produto de outras duas, quando eu tenho um gráfico que contemple essas duas, tá? Fazendo a área, eu consigo calcular o valor da grandeza. Ou seja, fazendo a área do gráfico potência versus tempo, eu consigo o trabalho. Então, basta eu fazer a área desse trapézio aqui. Então, o trabalho vai ser numericamente igual a essa área, que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A base maior desse trapézio é 120. A base menor do trapézio é 60. A altura é a distância entre as bases, que vale 8, sobre 2. Fazendo essa continha, você vai achar 720 joules. Letra D. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 34? Tá? Era só fazer a área, tá bom? Então vamos tocar o barco. Se ninguém quer perguntar nada, Mas, Leandro, fala aí. pela fórmula, então, eu não poderia fazer, né? Eu só conseguiria visualizar pela fórmula que eu posso usar a área, certo? Isso aí. Pela forma, como fazer, tá? Porque Beleza. de potência, o valor daquele P é constante. Beleza. Tá bom? Vou falar sobre energia. Pessoal, energia eu dei uma resumida aqui nos slides, tá? É o seguinte. O que é energia? Energia é a capacidade que um corpo, um fluido, tá, tem de realizar trabalho. O conceito de energia ele é muito complexo, ele é muito amplo. Eu tentei dar uma simplificada aqui. Existem vários tipos de energia, tá? Energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, que a gente vai ver hoje. Existe energia térmica, que é o calor, que a gente já viu em calorimetria.
existe energia luminosa, energia sonora, energia, enfim, uma série de energias, tá? Energia solar, né? Então, a gente vai estudar com fórmula hoje, na parte de mecânica, tá? Tem energia elétrica que a gente vai ver ainda, tá? A gente vai estudar a energia cinética, potencial gravitacional e, faltou um E aqui, potencial elástica, tá? Então, eu coloquei, ó, nessa aula estudaremos 3 tipos de energia. Pessoal, então a energia, ela está intimamente ligada ao trabalho. O corpo que tem energia é um corpo que tem capacidade de realizar trabalho, ou seja, tem a capacidade de se deslocar, beleza? Então, todo corpo que tem energia, tá? Ele tem capacidade de se deslocar. A gente vai ver, ou seja, de realizar trabalho. A gente vai ver hoje 3 tipos de energia. A energia cinética, que está associada a todo corpo que está em movimento. Todo corpo que está em movimento, que tem alguma velocidade, ele tem energia cinética, tá? Porque ele já está desenvolvendo, ele já está se deslocando. Se ele tem velocidade, ele já está se deslocando. Então, sempre que um corpo tem velocidade, ele vai ter uma energia chamada de energia cinética. Energia é um ente físico positivo, tá? Não existe energia negativa no escopo aqui do nosso estudo. A energia cinética é o produto da massa vezes o quadrado da velocidade sobre 2. Então, é mv ao quadrado sobre 2, tá? Nenhuma dessas fórmulas de energia vão ser demonstradas, tá certo? Ela é mv ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional, que é a nossa segunda energia, ela é uma energia armazenada, tá? Toda energia que é armazenada ela é chamada de potencial, quando um corpo apresenta um desnível em relação ao solo. Então, por exemplo, pessoal, eu tenho aqui o solo. Aí eu estou segurando uma bolinha, tá? Tá parada na minha mão, com uma determinada altura H. A pergunta é, essa bolinha tem energia? Tem. Agora, que tipo de energia que ela tem? Né? Bom, cinética ela não tem, porque ela está em repouso. Né? Se ela está parada, ela não tem energia cinética. Ela tem energia potencial gravitacional. Por quê? Porque se eu soltar a bolinha, ela vai realizar deslocamento. Tá? Então, um corpo que tem energia é um corpo que ou está realizando um movimento, ou que, quando liberado, realiza um movimento. Então, ele tem energia. Tá? Então, a energia potencial gravitacional ela é calculada como mgh. É a mesma fórmula do trabalho do peso, tá certo? Então, ela é mgh, só que ela é positiva. O corpo pode ter energia cinética e potencial gravitacional? Pode. Se eu tiver um corpo aqui que está descendo, tá? Sei lá, ele tem velocidade e tem altura, ele vai ter as duas. É só você somar as duas energias, sem problema nenhum. E o que é energia potencial elástica, tá? Quando um corpo apresenta energia armazenada em virtude da deformação de uma mola. Então, olha só, pessoal. Se você comprime uma bolinha numa mola, comprimir a bolinha numa mola, tá? Sabe aqueles joguinhos de pinball, sei lá, pinball, eu chamo de pinball. Né? O subúrbio é pinball. Né? Então, pinballzinho, quando você puxa o botãozinho para trás, tá? Para a bolinha descer, você contrai a mola toda, a bolinha tá parada, tá? Naquele momento que você puxou a mola para baixo, tá? E a bolinha tá ali, a bolinha, tá? Ela vai adquirir, tá? Em virtude da mola, né? Ou seja, a mola, no caso, ela adquire energia potencial elástica. Por que a mola, e ela vai transferir isso para a bolinha depois, mas por que a mola adquire energia potencial elástica? Porque quando eu soltar a mola, ela vai realizar trabalho, ela vai se deslocar. Tá? O que vai acontecer é que ela vai transferir isso para a bolinha. Né? Tá? Então, pessoal, a mola, quando ela está comprimida ou quando ela está distendida, ela também tem energia armazenada, porque quando eu soltar, ela vai realizar trabalho, ou seja, ela vai se deslocar. E a fórmula dessa energia potencial elástica é Kx ao quadrado sobre 2, tá?
Então, a energia potencial elástica da mola é calculada como kx ao quadrado sobre 2. E todas essas formulinhas são positivas, tá? Aqui não tem sinal de mais ou menos, não tem positivo e não tem negativo. Vou mostrar para vocês como que essas fórmulas são cobradas nos vestibulares. Leandro. Não, Fala aí. Oi, foi mal. Mas dá para falar que quando a energia cinética máxima, a potencial gravitacional é mínima? Vou falar sobre isso daqui a pouco ainda. E só, Enquanto eu estou nas fórmulas. tá, e só mais um negocinho. Por que a delta X? Cortou. Quê? Cortou o que você falou, não escutei nada. Por que tá K delta X ao quadrado? Como assim? Por que que tá? É porque não é a variação, né? O delta parece que é a variação, tipo. É a deformação da mola. A mola tem um comprimento natural. Quando você estica, ela tem uma variação. Tá? O cálculo da energia potencial não é o comprimento total da mola, é só quanto ela foi comprimida ou distendida. É só a variação dela. Ah, tá, porque geralmente eles já davam, né? Quando viu o delta ali, Não, o que ele te dá é o delta X, é a deformação da mola. Só que alguns livros chamam de X só. Eu prefiro chamar de delta X. Ah, tá bom. Obrigada. Tá bom. Quem mais queria perguntar alguma coisa? eu e Nara. Eu Fala. posso dizer que a energia potencial elástica, ela é igual ao trabalho da força elástica? Em módulo, sim. Ah, tá. E todas essas unidades são em newtons, é isso? Energia em joule, tá? Ah, tá. É em joule. Beleza. Tá bom? Tudo isso aqui é em joule. Acho que eu não escrevi, né? Isso. Tinha que ter escrito. Dei mole. Obrigado. Deixa eu colocar aqui, ó. Unidade internacional. Joule. Trabalho e energia têm a mesma unidade, que é o joule. Vou dar um destaquezinho aqui. Tá bonitinho. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês agora. Eu ainda não vou mostrar como as energias se relacionam, tá? Eu vou dar essa teoria daqui a pouquinho. Eu só vou mostrar exercícios de cobrança direta dessas fórmulas. Leandro, Fala aí. desculpa, eu só estou confusa em relação a uma coisa. Na parte da energia potencial elástica, a energia relacionada à bola, a energia relacionada A mola. à mola, mas a energia que a mola exerce na bola, ou a Calma, energia só da mola? calma, vamos lá. A energia da mola. O que acontece é que a mola ela vai transferir essa energia para o corpo que ela tiver conectado. Se for uma bolinha, vai ser a bolinha. Se for um bloquinho, vai ser o bloquinho, entendeu? Entendi, obrigada. Tá bom? Ó, olha como a UERJ cobrou isso. Um exercício muito simples que trabalhava só com a ideia de energia cinética. Vou fazer até dois aqui. Duas carretas idênticas, A e B, trafegam com velocidade de 50 km por hora e 70 km por hora, respectivamente. Admita que as massas dos motoristas e dos combustíveis são desprezíveis e que A é a energia cinética da carreta A e B a energia cinética da carreta B. Ele quer a razão A sobre B. Uma questão muito fácil, tá? Acho que é a mais fácil aí da aula que eu coloquei. Pessoal, a energia cinética da carreta A é m, velocidade do A ao quadrado, sobre 2. A energia cinética da carreta B, m, vb ao quadrado, sobre 2. Só que elas são idênticas, né? Ele quer saber A sobre B. Então eu vou dividir a primeira pela segunda. A massa vai cancelar com a massa e o sobre 2 cancela com o sobre 2. Vai ficar só VA ao quadrado sobre VB ao quadrado. A velocidade do A vai ser 50 ao quadrado, que eu vou colocar 50 vezes 50, e do B 70 ao quadrado. Aí eu vou dar uma cancelada aqui, pá, 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 25 sobre 49. Então cai questão assim na UERJ também, tá, gente?
Calcula uma energia cinética, calcula outra e divide. Tá? Essa é uma questão fácil. Essa história de, no vestibular de pública só cai questão difícil e no de particular só questão fácil. Essa é de pública. Essa que eu vou fazer agora é de particular, tá? E é a mais difícil que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Ó, um projétil é lançado do solo com uma velocidade inicial que faz um ângulo de 45 graus, essa merda aqui é grau, tá? Com a horizontal. Considere nula a energia potencial gravitacional no solo. Sejam EC, a energia cinética, e EP, a energia potencial gravitacional do projétil, no instante que ele atinge o ponto mais alto de sua trajetória, a razão EC, EP é... Então, vamos lá. Vou fazer um desenho aqui, porque essa questão ela vai misturar energia com o lançamento oblíquo. Ai, cacete. Porra. Pronto. Régua desgraçada. Deixa eu fazer aqui. Então vamos lá, pessoal. Trajetória da bolinha. A bolinha estava aqui. Aí vem ela. Pam, 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 pam. Caiu. Lá no ponto mais alto, a gente sabe que ela só tem a velocidade v0x e que o v0y vale 0, tá? Aqui, pessoal, ó, ela foi lançada com velocidade v0, o ângulo θ é de 45 graus, e a gente tem que decompor esse vetor em v0x e em v0y. Esse v0x ele é mantido ao longo de todo o movimento, tá? Como a gente viu lá na aula de lançamento oblíquo. Esse v0y ele vai diminuindo e na altura máxima ele vale 0. Então aqui eu tenho a altura máxima. Lá no ponto mais alto, tá? A energia cinética nesse ponto que eu vou chamar de ponto P, a energia cinética no ponto P vai ser m. A velocidade aqui é v0x ao quadrado sobre 2. Tá? E a energia potencial gravitacional no ponto P vai ser mg, a altura aqui é essa altura máxima. Só que acontece o seguinte, pessoal. Se a gente escrever Torricelli e adaptar Torricelli para o lançamento oblíquo, vai ficar Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2gh. Lá na altura máxima, a velocidade em y dá 0. Não é que o V0y dá 0, pessoal. Escrevi merda aqui. O Vy é 0, tá? Velocidade final em y dá 0. Então vai ficar 0 igual a V0y ao quadrado menos 2g. Aí essa altura aqui é a altura máxima. Se isolar a altura máxima, vai ficar V0y ao quadrado sobre 2g. Então, a energia potencial gravitacional no ponto P vai ser mg e a altura máxima é V0y ao quadrado sobre 2g. Cancela g com g e você vai descobrir que a energia potencial gravitacional no ponto P é m V0y ao quadrado sobre 2. Isso é fundamental para eu continuar o meu problema, porque para o ângulo de 45 graus, pessoal, o V0x, né, quando eu tenho um ângulo de 45 graus, o V0x ele é igual ao V0y, porque ambos, né, um vai dar V0 cosseno de 45 e o outro é V0 seno de 45. 45 é o único ângulo que o seno é igual ao cosseno, tá? O ângulo do primeiro quadrante, né? Então, o V0x é igual ao V0y. Então, essas expressões aqui vão dar a mesma, tá? Uma é mv0x ao quadrado sobre 2 e a outra é mv0y ao quadrado sobre 2. Quando a gente dividir uma pela outra, o gabarito vai ser 1. Esse é o exemplo de uma questão difícil, tá? Então, vou recapitular o que eu fiz aqui antes de abrir para a pergunta. Primeiro,
Eu tinha que saber que no ponto de altura máxima, ela tem velocidade, porém apenas a componente horizontal. Então, no ponto de altura máxima, a energia cinética é m, a velocidade que ela tem ao quadrado, sobre 2. Isso aqui foi fácil. A energia potencial é mgh, só que a altura ali em questão é a altura máxima. Escrever essas duas coisas aqui é tranquilo. O problema é que você tem que escrever a altura máxima em função do V0y, para você poder cancelar. E aí você tem que pegar a equação de Torricelli aplicada ao move, né? Aplicada ao lançamento oblíquo. Ao move não, ao lançamento oblíquo. Tá? Aí no ponto de altura máxima o Vy dá zero. Aí quando você faz o Vy igual a zero, você está calculando a altura máxima. Isolando a altura máxima é V0 ao quadrado y sobre 2g. Substituindo esse valor na expressão de energia potencial, você conclui que a energia potencial é mv0y ao quadrado sobre 2. E como para o ângulo de 45 graus as componentes são iguais, porque o seno é igual ao cosseno, a divisão de uma pela outra dá 1. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu alguma parte da solução? Ela é difícil mesmo, tá? É bom até vocês refazerem na apostila. Vocês podem refazer os exercícios que eu faço aqui em aula, é até bom, tá? Tanto que para casa é tudo de trabalho e energia, tá? Vocês podem fazer todos. Pessoal, tem um teorema muito importante que chama-se Teorema Trabalho-Energia Cinética, tá? Vou demonstrar ele para vocês. Essa equação aqui a gente já viu, tá? Ela é chamada de equação de Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Isso aqui vocês aprenderam como a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Se você passar o V0 ao quadrado para a esquerda e passar o 2 dividindo, você vai ficar com V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2 igual a A vezes delta S. Se isolar o A como força sobre massa, tá? Se trocar o A por força sobre massa, você vai ficar com, e passar a massa para o outro lado multiplicando, vai ficar com mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2 igual a força vezes a distância que eu vou chamar de deslocamento, tá? O lance, pessoal, é que mv ao quadrado sobre 2, tá? É a energia cinética final. E mv0 ao quadrado sobre 2 é a energia cinética inicial. E força vezes deslocamento, quando a força está na direção do deslocamento, é o trabalho. Por isso que a relação entre trabalho e energia é essa. O trabalho, tá? Que é isso aqui, é a variação da energia cinética, tá bom? Então, trabalho é igual à variação da energia cinética. Vocês vão usar essa fórmula, tá, pessoal? Sempre que ele misturar força com velocidade. Sempre que ele misturar deslocamento com velocidade. Ou seja, se ele misturar entes do trabalho com entes da energia cinética. Tá bom? Aí a gente sabe que tem que usar o teorema trabalho-energia cinética. Se não usar o teorema trabalho-energia cinética, você vai ter que usar a Torricelli, você vai ter que usar F igual a MA e você vai produzindo essa demonstração ao longo do exercício, tá bom? Então, ó, o trabalho de uma força paralela ao deslocamento é igual à variação da energia cinética sofrida pelo corpo. Trabalho igual à variação da energia cinética. Essa fórmula aberta é força vezes deslocamento, é mv ao quadrado sobre 2, menos mv0 ao quadrado sobre 2, com a força na direção do deslocamento. Ah, Leandro, e se a força não estiver na direção do deslocamento? Você vai ter que pegar a componente da força que está na direção do deslocamento. Exemplo de aplicação disso. Questão do Enem. Vamos lá, pessoal. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas,
mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida, tá? Então, ó, é aquela história até que a Inara falou de potência, né? Potência é isso, o cara consegue realizar um deslocamento longo no intervalo de tempo curto, né? Ele é muito potente. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo, tá? Pessoal, 12 metros por segundo é tipo tu correr na esteira e colocar no 40 km por hora. Nem tem na esteira, né? Tu morre antes de atingir essa velocidade. É muito rápido para você atingir em 3 segundos, tá? A velocidade de quase 40 km por hora na esteira. Bizarro, né? A 10 km por hora correndo na esteira já dá para ter um desgastezinho, né? A 20 tu já tá correndo igual um desesperado, imagina a 40. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Pessoal, o lance é o seguinte, nas 13 primeiras passadas, o Bolt estava aqui, a uma velocidade de 0. Aí depois o cidadão percorreu 30 metros, tá? E já atingiu uma velocidade de 12 metros por segundo. Bom, então ele está perguntando aqui qual foi o trabalho. Pessoal, eu sei que o trabalho é força vezes deslocamento. Ele não me deu a força, mas ele me deu as velocidades. Então é um indício para usar trabalho igual a variação da energia cinética, que é mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Senão vai ter que usar Torricelli, segunda lei de Newton. A velocidade inicial é 0. Ele partiu do repouso. Então, o trabalho vai ser a massa do Bolt, que é 90 quilos. A velocidade que ele atingiu, a velocidade final, né, que é 144 sobre 2. Essa continha aqui vai dar 45 vezes 144. Vou fazer essa conta na calculadora aqui, para andar mais rápido, para conseguir dar a matéria toda para vocês. 45 vezes 144. Dá 6.480 joules, que é aproximadamente 6,5 vezes 10 ao cubo, que daria 6.500 joules. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão 7? Você pode só repetir qual foi o seu raciocínio para identificar que era um caso Que era de pra usar igualar? Isso. Vamos lá. Em Inara, a fórmula do trabalho não é força vezes deslocamento? Uhum. Ele me deu a força? Não. Eu não posso ter duas incógnitas na equação. Então, se eu não vou fazer, se não dá para resolver via força vezes deslocamento, eu vou tentar a variação da energia cinética. É mais na tua manga, tá bom? Entendi. Beleza. Esse foi o critério que eu usei. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Então, vamos para a nossa parte final da aula, que eu vou falar sobre sistemas conservativos versus sistemas dissipativos, também chamados de não conservativos, tá? Pessoal, existe um princípio chamado princípio da conservação de energia, tá? Se você pegar um sistema isolado, livre da ação externa, a energia permanece constante, tá bom? A energia, ela é transformada, tá? Não se perde energia. Ela simplesmente se transforma em um outro tipo de energia. Então, vamos supor, se você tem um corpo, tá? Você vai descer um escorrega aqui. Aí você tem um corpo que tem 100 joules de energia e ele chega aqui embaixo com 80, ele perdeu 20 joules, na verdade ele transformou 20 joules de energia em outra coisa. Transformou em calor, transformou em energia luminosa, transformou em energia sonora, tá? Se ele desceu, fez barulho, já perdeu para energia sonora. Se saiu alguma faísca, já perdeu para energia luminosa, tá? Se esquentou aqui no trajeto, já perdeu para energia térmica, tá bom? A energia praticamente nunca consegue se conservar no deslocamento, só nos problemas teóricos, tá? Que são os sistemas conservativos. Esses sistemas conservativos são os que conservam a energia, tá?
mas na prática, no mundo real, os sistemas são dissipativos, tá? O que acontece é que às vezes perde tão pouca energia que a gente considera que ele é conservativo. O que é energia chamada de energia mecânica? Pessoal, a energia mecânica é a soma de todas as energias que um corpo possui. Tudo que é energia que o corpo possui é chamado de energia mecânica. Então, essa energia mecânica, ela pode ser energia cinética mais potencial gravitacional. Essa energia mecânica, ela pode ser energia potencial gravitacional mais potencial elástica. Essa energia mecânica, ela pode ser só energia cinética. Ele é o somatório de todas as energias que o corpo possui. E aqui embaixo, eu coloquei que quando um sistema é dito conservativo, a energia mecânica se conserva. Então, a energia mecânica que ele tem no início, ou seja, toda a energia que ele tem no início do problema, vai ser igual a toda a energia que ele tem no final do problema. Quando o sistema ele é dito dissipativo, tá? A energia mecânica final é menor do que a energia mecânica inicial, ou seja, ele perde energia. Então, pelo princípio da conservação da energia, a energia mecânica inicial é igual à final mais o que foi perdido, tá? A energia ela não desaparece. Se você tinha 100 no começo e terminou com 80, porque você perdeu 20, tá bom? Vamos ver isso na prática? Vou colocar aqui, eu vou fazer esse exercício primeiro aqui da Souza. Leandro, Ele é mais direto, pode falar. posso fazer uma pergunta rapidinho? Aí. Eu vi uma questão do Enem, eu não sei se a gente vai falar sobre isso ainda, mas que era sobre aquelas usinas que geram energia a partir da água. E aí ele perguntava sobre as energias no trajeto. Tem a ver com isso, não? Tipo, que girava turbina. Alguma coisa de girar turbina, energia cinética, descer. Tem. Quando a água cai, a usina hidrelétrica tem energia potencial gravitacional acumulada. Por isso que tem que ter um desnível, por isso que tem que ter uma barragem, tá? Aí essa água cai, porque aí a energia potencial gravitacional da água, ela é usada para girar a turbina, ou seja, transforma em energia cinética. Essa energia cinética que gira a turbina, tá? Aí vai ter um processo que eu vou explicar em eletricidade que transforma essa energia cinética em energia elétrica. Aí vai para o sistema elétrico e chega na tua casa. Ah, tá. Então a energia mecânica desse sistema seria o somatório da energia potencial gravitacional, cinética e termoelétrica. Bom, o que acontece? A energia mecânica você tem que calcular em cada ponto, tá? Quando a água está represada na barragem, ela tem a energia mecânica dela é a potencial gravitacional. Quando a turbina está sendo girada, a energia mecânica naquele ponto ali é cinética. Quando isso vira eletricidade, aí já é energia elétrica, já não é mais energia mecânica. Ah, tá, entendi. Tá? Quais são as energias envolvidas nisso? Aí tudo bem. Aí você tem energia potencial gravitacional, que é a queda da água, você tem energia cinética para girar a turbina, e você tem essa energia cinética se transformando em energia elétrica, e você tem uma perda de energia em virtude do processo em energia térmica, tá bom? Você tem perda em energia sonora, porque faz barulho. Mas depois tu me manda a questão, se não tiver na apostila, porque é possível que esteja na apostila. A gente vai fazer Tá bom. que vem só de exercício. A gente vai solidificar esses conceitos, tá bom? Tá bom. Deixa eu mostrar para vocês uma aplicação dessa ideia de sistemas conservativos e dissipativos. Aqui, ó. Uma esfera de 300 gramas de massa está comprimindo uma mola de constante elástica igual a 400 newtons por metro no ponto A. Um obstáculo impede que a mola seja liberada. Não há atritos e a compressão da mola é de 20 centímetros. Quando o obstáculo for retirado, a esfera conseguirá subir até a altura máxima H, em B. Considerando G igual a 10, a altura H será aproximadamente D. Então o lance é o seguinte, pessoal. Essa bolinha, ela está sendo comprimida. A mola, ela vai transferir a energia que ela tem, que é a energia potencial elástica, para a bolinha. Então, a mola tem energia potencial elástica. Dá para calcular com fórmula. Aí ela vai transferir essa energia potencial elástica para a bolinha. A bolinha vai adquirir energia cinética. Ela vai subindo, 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 subindo. Quando chegar aqui no final, ela vai parar.
E quando ela parar, ela só tem energia potencial gravitacional, tá? Então, pessoal, o início do problema é aqui. Aqui é o início. Aqui é o final do problema. Então, se a energia se conserva, se não há atritos, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E no início, a única energia que eu tenho é do tipo potencial elástica, que é kx²/2. E no final, a única energia que eu tenho é do tipo mgh. Aí você pode argumentar, mas teve velocidade. Beleza, teve, mas isso foi um trajeto intermediário. Eu não quero calcular com que velocidade a bolinha saiu daqui, e nem a velocidade dela no trajeto. Eu só estou interessado em quanto de energia ela tinha no início e que ela conservou essa energia para o final. No início, ela não estava em movimento e nem no final. A gente tem que tirar uma foto do que acontece no começo e no final. Então, ó, constante elástica da mola, 400. Deformação da mola, 20 centímetros. Tem que passar para metro, dá 0,2 ao quadrado, sobre 2. Massa da mola, 300 gramas. Tem que passar para quilo. Gravidade 10, e aí eu vou descobrir a altura. Tá? Então vai ficar 400 vezes 0,04 sobre 2 igual a 3H. Cancela aqui, dá 200. Essa continha aqui dá 8, igual a 3H. O H vai dar aproximadamente 2,7, tá, metros. E o valor mais próximo disso é 2,66. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 31? Leandro, é porque tem casos que conta com a energia cinética. Tem que tirar uma foto, tipo, como é que ia ficar isso? Não entendi nada que você falou. É porque no caso teve a passagem, né, da elástica para gravitacional, e aí nessa intermediária teve energia cinética. Só que tem questões que contam com essa energia. Aí você falou que é só para considerar, tipo, tirando uma foto do início e do final. E como é que Sim, fica? E é isso, quando conta com energia cinética? Eu fiquei confusa com isso. quando é que eu usaria energia cinética num problema como esse? Aham, isso. Se ele perguntasse com que velocidade a bolinha saiu da mola. Aí você ia transformar toda a energia potencial elástica da mola em energia cinética. Aí você ia calcular essa velocidade, que seria a velocidade com que ela saiu da mola, tá bom? Mas no caso, se ela ainda tivesse uma gravitacional, eu não, tipo, não ia fazer a cinética, mas É a velocidade que ela imediatamente após ser liberada pela mola. Você só tem condição de calcular essa velocidade. tá, para juntar as duas, a gravitacional com a cinética. Não, só vai juntar a gravitacional com a cinética se ela estivesse num ponto intermediário aqui. Se ela estivesse aqui, por exemplo, tá vendo? Se ela estivesse subindo ainda, essa rampinha, ela ia ter cinética e ia ter potencial gravitacional. Aí você ia ter que igualar a elástica a essas duas aqui. Tá, aí entra naquela pergunta que eu tinha feito, né? Quando a gravitacional é máxima, a cinética é mínima, né? É isso? Não, quando você está subindo, tá? Ele vai convertendo a energia cinética em potencial gravitacional. E quando ele está descendo, ele vai convertendo a energia potencial gravitacional em cinética. É isso aí que você falou mesmo. Tá bom? Então tá bom, obrigada. Tá? Mas, pessoal, aí eu vou fazer o último exercício agora com vocês. Vocês fiquem tranquilos, porque na aula que vem a gente vai fazer 1h30 só de exercício disso, trabalho e energia. Vamos fazer bastante coisa, que vai ser a aula das dúvidas de vocês e mais alguma coisa que eu eventualmente vou acrescentar. Deixa eu só fazer a última, que é esse exercício 3 do Enem, tá? Esse último aqui não vai dar para fazer, deixa eu excluir. Número 3. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar de velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser desprezado conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Então, nesse exercício, toda a energia acumulada pela mola, que é energia potencial elástica, ela vai ser usada para colocar o cubo em movimento. Ela vai ser convertida em energia cinética.
Então, pessoal, a energia no início... Aqui eu não vou nem usar início e final, porque está sendo uma transferência imediata de energia, né? Ou seja, toda a energia potencial elástica, ela está sendo convertida em energia cinética, tá? Está tendo uma conversão. A energia não se perde, ela se converte em outros tipos de energia. Então, a energia da mola, tá? Quando você comprime a mola, ela vai ser transformada em energia cinética. Assim que você liberar o cubinho, ele vai adquirir a velocidade, tá? Porque a mola, ela acumulou energia potencial com a deformação e entregou tudo para o cubinho. Então, o cubinho vai pegar essa energia e vai transformar, né? Vai adquirir velocidade porque ele transformou em energia cinética. Ele está querendo, tá? Alterar a velocidade. Então, eu vou isolar a velocidade em função do restante. Ó. Vou cortar aqui. Vai ficar kx ao quadrado sobre m igual a v ao quadrado. E eu vou tirar a raiz quadrada disso aqui, de k delta x ao quadrado sobre m. O delta x ao quadrado ele vai embora. E dentro da raiz fica k sobre m. Então, eu escrevi uma expressão que me dá a velocidade em função da deformação da mola, da constante elástica e da massa, tá? Vamos ver a opção A. Ó, ele quer quadruplicar a velocidade, ele quer multiplicar isso aqui por 4, tá? Manter a mesma mola, ou seja, manter o K, e aumentar 2 vezes a deformação? Não, né, pessoal? Se eu duplicar a deformação, eu vou duplicar a velocidade. Por quê? Deformação e velocidade, por causa dessa expressão que eu escrevi, são diretamente proporcionais. O que eu faço com uma, eu faço com a outra. Então, isso aqui é falso. Letra B. Manter a mesma mola, ou seja, manter o K, e aumentar em 4 vezes sua deformação? Sim. Se eu multiplicar isso aqui por 4, eu também vou multiplicar a velocidade por 4. E, para terminar, eu vou mostrar para vocês por que as outras 3 estão erradas. Letra C. Manter a mesma mola e aumentar em 16 vezes a deformação. Não, se você multiplicar a deformação por 16, a velocidade também multiplica por 16. Letra D. Trocar a mola por outra de constante elástica 2 vezes maior. Se você duplicar o K, você vai multiplicar a velocidade pela raiz quadrada de 2. Então é falso. Trocar a mola por outra de constante elástica 4 vezes maior. Se você colocar uma mola de constante elástica 4 vezes maior, a raiz quadrada de 4 dá 2. Você vai duplicar a velocidade. Então é falso. Por isso que o gabarito é a letra B de bola. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 3? O ideal era escrever a velocidade em função das demais, para você ver qual é a influência das outras grandezas na velocidade. Pessoal, para casa, refaçam todos os exercícios. Refaçam não, pessoal, desculpa. Façam todos os exercícios de trabalho e energia da apostila, tá bom? Inclusive esses que eu já fiz na aula de hoje. A aula que vem, a gente vai corrigir as dúvidas de vocês, tá? A aula de matemática 1, a gente vai corrigir as dúvidas que vocês tiveram, tá? A aula de matemática 2, as dúvidas também. E a aula de física 1, as dúvidas, tá? Então, quando uma aula é de teoria, a outra é de correção de dúvida. Então, tentem fazer ao longo dessa semana e coloquem as dúvidas para mim, que eu vou colocar na próxima aula para vocês, tá bom? Então, pessoal, vejo vocês na sexta-feira na aula de Física 2, que eu vou dar ondas, extremamente importante. Não percam a aula de sexta-feira, tá bom? Então, tchau, tchau, vejo vocês na sexta.